Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Imagine que Netflix, YouTube e Hulu nunca existiram. O que você estaria assistindo agora mesmo? Você estaria vendo isso? Eu acho que não. Você estaria assistindo essa caixa bem aqui. Uma televisão? Neste aparelho, ao invés de escolher o que você quer assistir e quando você vai assistir, é a televisão que vai tomar essas decisões por você. Mas em vez de você assistir um único anúncio de 5 segundos no comecinho do vídeo, você vai ter que assistir 5 anúncios de 30 segundos que não dá pra pular. Você consegue pensar em algo mais irritante do que um anúncio que aparece no meio dos seus vídeos? Eu não sei se meus pais eram mão de vaca ou se eles só queriam que eu passasse menos tempo na frente da televisão. Mas quando eu era criança, meus pais não tinham nenhum canal de TV a cabo em casa. Atualmente, com essa montanha de conteúdo que temos online, alguns de vocês vivem uma vida bem de boa sem uma TV a cabo. E eu também tô nessa. Mas por favor entenda que no começo dos anos 2000, vídeos online não eram muito populares. Eu sei que o YouTube foi criado em 2005, mas o que tinha lá? Esse cara no zoológico? Que bosta! Mas sendo uma criança no início dos anos 2000, você tinha que assistir os seus desenhos pela TV aberta. E se seus pais não pagassem o necessário pra ter acesso aos canais de TV a cabo, você não ia conseguir assistir o seu Bob Esponja, seu Jimmy Neutron ou seu Coragem o Cão Covarde. A única coisa que você tinha eram esses dois irmãos verdes chamados de PBS Kids. E essas coisas aqui estranhas também. PBS Kids é uma sigla para Serviço Público de Transmissões. Crianças. Então tudo que passava na PBS Kids era financiado pelo governo ou de forma privada. Então os programas da PBS Kids não tinham nenhum comercial de verdade, mas tinham os mesmos comerciais que passavam como mensagem antes de qualquer programa começar. E se você cresceu com PBS Kids, então pega o suco sucoso e onde uma criança pode ser criança, ficaram na sua cabeça pra sempre. E além disso, todos os programas agradeciam o telespectador por assistir. E eu acho isso bem maneiro, então, pra todo mundo que tá assistindo, de nada. E meio que eu fico feliz pelos meus pais não terem comprado TV a cabo, porque ao invés de eu assistir um monte de programas que não me ensinavam nada, eu passei horas da minha vida vendo programas com lições de moral e matemática. A maioria dos desenhos da PBS ou eram educativos ou te ensinavam a ser uma boa pessoa. Os desenhos que eu vou falar aqui têm ideias bem malucas, mas os conflitos de cada episódio são bem pé no chão e falam de coisas do nosso cotidiano, como se o desenho fosse feito pra crianças. Como em Clifford, o Gigante Cão Vermelho. É um desenho sobre o cachorro dessa guria aqui que cresceu tanto que ficou do tamanho de uma casa do completo nada. Além do fato de que a garota amou tanto esse cachorro que ele cresceu e ficou do tamanho de um monstro. O que significa que se seu cachorro tiver o tamanho de um cachorro comum, você não ama ele o bastante. E ele também não te ama. Então, um cão gigante vermelho é uma premissa bem esquisita, mas os episódios são sobre coisas do nosso cotidiano, como esse cachorro que tava triste porque sujou o suéter da dona dele. Seus amigos falaram pra ele contar a verdade pra dona, e ele contou e ficou tudo bem. Ou no episódio que esse cachorro novo chega na cidade, mas ele não tem uma das patas. Então Clifford e seus amigos têm que aprender que mesmo com 3 patas, você ainda consegue fazer muita coisa que um humano normal consegue fazer. Quer dizer, cachorro. E eu dou pra esse desenho uma nota 10 de 10. O próximo é Historinhas de Dragões, o desenho que fez dragões serem amigáveis. O Word é bonzinho, mas é bem grandão. Cacau é espertinha e não é boba não. Esses dois arrumam sempre confusão. Se um diz que sim, outro diz que não. Historinhas de dragões estão em nossos corações. O desenho era bem parecido com Clifford. Os personagens sempre aprendiam alguma coisa do cotidiano, tipo como dar uma estrelinha, ou então fazer chover pra mostrar pro seu amigo que nunca viu como um arco-íris era. E também tinha esse vovô dragão que falava em espanhol por algum motivo. Don't come too close, niños. E essa não era a coisa mais estranha do desenho, pra falar a verdade. Nós também tínhamos um personagem dragão numa cadeira de rodas, que assim como em Clifford é um ótimo personagem porque ensina às crianças que pessoas com deficiência ainda conseguem fazer coisas extremamente maneiras na vida. Mas eu acho que isso é uma combinação de fatores bem estranha. Um dragão, uma besta mística que é conhecida por destruir cidades, numa cadeira de rodas? Se você quiser impedir esse dragão de destruir a sua cidade, é só não colocar rampas pra cadeirante em lugar nenhum. É melhor eu parar de falar. Eu vou dar para esse desenho uma nota 10 de 10. E agora vamos falar sobre Arthur. E uma curiosidade. O Arthur é baseado em um porco formigueiro. Mas eu não vejo semelhança. Basicamente, o desenho era sobre Arthur e seus outros amigos furries aprendendo lições, mas Arthur costumava lidar com assuntos mais sérios comparado aos desenhos que falamos antes. Tipo o episódio que a DW escuta os seus pais começarem a brigar e fica preocupada que eles possam se divorciar. Ou o episódio que o Arthur dá um Falcon Punch na irmãzinha dele, ou o episódio que eles têm que lidar que um dos personagens tem câncer.
A personagem faz um tratamento e sobrevive no final. Porque é um desenho pra crianças. Nota 10 de 10. E agora vamos falar do meu desenho preferido da PBS Kids, Cyber Chase. Cyber Chase unidos, o hacker vamos derrotar. Ele vai tentar de tudo, mas nada vai nos ajudar. Esse desenho não ensinava morais pras crianças ou como tratar um deficiente. Ele falava de uma coisa muito mais importante: matemática. Cyber Chase se passa em um mundo virtual dentro do computador e essa personagem chamada Placa-Mãe deveria ser a rainha protetora de todo esse mundo. Mas assim, ela é péssima no trabalho dela, porque o vilão do desenho, Homer Simpson, conseguiu colocar um vírus nela. E agora essas 3 crianças têm que passar por aventuras usando os princípios da matemática pra acabar com os planos do vilão e salvar a Placa-Mãe. Placa-Mãe? Placa-Mãe? Mamãe? Mamãe, cadê você? Volta pra casa! Nós temos que salvar a Placa-Mãe! E diferente dos outros desenhos, esse desenho tinha uma história infinita. Os personagens estavam isso aqui de conseguir salvar a Placa-Mãe, mas nada que eles faziam dava certo. Quando eu era criança, eu sempre me perguntava quanto tempo eles iam levar pra finalmente conseguir salvar a Placa-Mãe. E isso nunca aconteceu. Esse programa já tá no ar faz 16 anos, e eles ainda estão aprendendo novos princípios da matemática pra salvar a Placa-Mãe. Eu nem sei mais o que eles estão aprendendo a esse ponto. O desenho leva mais tempo do que uma escola pra te ensinar. Que tipo de série faz você esperar mais de 16 anos pela conclusão? Cyber Chase faz isso e é um dos melhores desenhos de todos os tempos, 10 de 10. O último desenho que eu vou falar sobre é Caillou. E o que você precisa saber sobre o Caillou é que eu odeio ele. Caillou tem 4 anos e é um capeta. Ele faz birra constantemente quando não consegue o que quer. E até na abertura do desenho ele fala o quão mimado que ele é. Crescer não é tão fácil assim, cada dia na vida. Ele aparece chorando que nem um bebê. Acorda pra vida e cresce, Caillou. O mundo não gira em torno de você, moleque. E você deve estar pensando: James, essa criança tem 4 anos, é claro que ela vai ser uma peste. E eu concordo. Mas o meu problema com o Caillou não é o fato do Caillou ser uma peste, mas sim que os pais dele são muito idiotas. A mãe do Caillou nunca briga com ele por nada. Mas se eu fizesse alguma besteira, o que acontecia comigo? Eu ia pro cantinho do castigo. E o que acontece com o Caillou? Nada. E esse Caillou sempre conseguia sair ileso. E a mãe dele vinha falar pra ele: Caillou, o que você fez não foi legal, agora vá brincar lá fora. 0 de 10 pra esse desenho só com humanos. Que ódio. E eu percebi que todos os programas que eu falei aqui eram animações. Mas tem um monte de programas live action que eu assistia quando eu era criança, mas que seja, esses eram que tinham mais a ver com o tema do meu canal. Mas eu posso fazer uma parte 2, eu faço o que der na telha. Mas sendo fanboy hardcore da PBS Kids, eu acho que eu falo por todo mundo quando eu digo que tinha uma coisa que faltava na PBS. Um episódio de crossover. O quão difícil seria pro pessoal do Clifford se unir com o pessoal do Historinhas de Dragões pra criarem um episódio onde o cachorro de 3 patas acha uma escama mágica. Ele podia desenterrar da areia, porque cachorros gostam de cavar, exceto que esse aqui não seria muito bom cavando. Aí ele iria encontrar o dragão de cadeira de rodas e eles seriam melhores amigos. Eu amaria isso. Por mais que eu esteja brincando e tal, quando eu era criança, tinha um crossover que eu realmente queria muito que acontecesse. Entre o desenho Clifford e o desenho Clifford o Cachorrinho. Que era um outro desenho que tinha o Clifford antes dele ser interessante, quando ele era pequeno. Então, antes da Emily começar a amar ele de verdade. E tinham novos personagens que conheciam Clifford quando ele era pequeno. E os dois desenhos se passavam no mesmo universo. Então não seria nada impossível ter feito Clifford ir visitar o lugar da infância dele. E os outros personagens que chamavam ele de pequeno ou nanico agora diriam: Nossa! Tá tomando bomba, rapaz! É engraçado porque é um desenho pra crianças e você não esperaria por isso. Eu esperei muito pra esse episódio de crossover acontecer, mas ele nunca aconteceu. Mas é pra isso que tem fanfic. George, ele abanou sua cauda e sorriu. Clifford, como é bom te ver. Ele o acariciou como cumprimento. É bom te ver também. Se passaram 7 anos desde a última vez que nos vimos. É, passaram. Clifford fala feliz. George se vira para a colina. Lá vou eu. Sem ponto final, inclusive. Ele está pronto para derrubá-lo. Clifford dá um soco em George, e eles rolam pelo morro e quando chegam lá embaixo, George está sobre Clifford, que estava ofegante. Os 3 olharam para os dois. Parece que estavam brincando de pescou e perdeu. Então decidiram ir para outro lugar. Ambos riram e Clifford saiu de cima dele, e então se sentou e esperou George se levantar. Então, o que faremos agora? O cão vermelho disse enquanto rapidamente fazia uma posição estranha. Ok, acabou por aqui.
Música